Olá! Sabe, às vezes as maiores lições vêm dos lugares mais inesperados, né? Tipo, a cozinha de casa. E de uma menininha de 6 anos. Hoje a gente vai mergulhar na análise de um artigo do Leonardo Lima Ribeiro, que parte de um momento muito pessoal, muito íntimo, para fazer uma crítica, olha, bem dura ao nosso sistema de ensino. E tudo começa com essa frase aqui, uma frase dita pela Catarina, a filha de 6 anos do autor. Parece uma coisa simples, né? Quase misteriosa. Mas é exatamente essa frase que vira o ponto de partida para uma reflexão muito, muito profunda sobre o que é ser humano, sobre cuidado e sobre aquilo que a nossa sociedade parece ter perdido pelo caminho. A cena é a seguinte, bem simples. O autor, Leonardo, tá para baixo, tá triste. A filha dele percebe, e ela não só abraça o pai, mas toma uma iniciativa. Ela resolve lavar a louça, copiando um gesto de cuidado que ela sempre via nele. E a motivação dela não era ganhar um elogio, uma recompensa, nada disso. Era pura e simplesmente ver o pai feliz de novo. Pois é. E é esse ato que acaba servindo de gatilho para toda a reflexão que vem a seguir. Não foi uma tarefa, ninguém mandou. Foi um gesto de bondade que veio do nada, que nasceu da mais pura empatia. É bem aqui que a história pessoal dele começa a virar uma questão muito maior, uma questão universal. A partir daquele momento, o autor se pega pensando numa pergunta que incomoda, sabe? Se as crianças têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter essa humanidade tão genuína, por que tantos adultos parecem perder isso? Onde é que essa bondade se desfaz no meio do caminho? E essa pergunta leva o autor a uma conclusão bem provocadora. Para ele, não é que a gente perde a nossa humanidade com o tempo, naturalmente. Segundo a visão dele, ela é sistematicamente retirada da gente. E o contraste que o autor coloca aqui, nossa, é gritante. De um lado, ele vê nas crianças qualidades como maturidade, humanidade. Do outro, ele argumenta que o sistema vai lá e troca tudo isso por barbárie, por sadismo, transformando todo aquele potencial em perda. Então, o ponto central é esse. Para ele, essa ideia de que os jovens precisam amadurecer ou evoluir está errada. Na verdade, ele sugere que essa fase da vida acaba sendo um tempo de perda, a perda de um potencial humano gigante, valiosíssimo, que já estava ali desde o começo. Tá, mas quem é o culpado por essa perda toda? O autor aponta o dedo diretamente para o que ele chama de demagogia escolar. Vamos tentar entender direitinho o que esse termo quer dizer. De acordo com o artigo, aquele acolhimento que a gente vê nas escolas, bom, nem sempre é um ato de bondade de verdade. Muitas vezes é uma encenação. A bondade vira uma ferramenta com um objetivo bem prático: manter os alunos matriculados para garantir que o dinheiro do orçamento continue chegando. E essa lógica, na visão do autor, funciona de um jeito bem frio, bem calculista. Os alunos viram uma clientela que precisa ser agradada. O foco não é mais o desenvolvimento humano, mas a manutenção do orçamento, custe o que custar. E o resultado? São números, estatísticas que parecem bonitas no papel, mas que no fundo escondem o verdadeiro colapso do sistema. Só que essa lógica toda não acontece no vácuo, né? Ela tem um custo humano. E qual é o preço que as pessoas dentro desse sistema, tanto alunos quanto professores, acabam pagando? Para os alunos, o custo é serem transformados em ferramentas. Eles passam a ser avaliados não pelo seu potencial como pessoa, mas pelo seu valor para a escola, como um número numa planilha. E nesse modelo, segundo o autor, simplesmente não sobra espaço para nutrir o que eles têm de melhor. E os professores? Nossa, a pressão sobre eles é gigantesca. O autor destaca uma regra que não está escrita em lugar nenhum, mas que todo mundo sente. É proibido mostrar fraqueza. Sofrer, ficar doente, demonstrar uma tristeza mais profunda, tudo isso é visto como uma falha no sistema. E o contrário também vale. Do mesmo jeito que a tristeza profunda é proibida, a alegria extrema também é. A educação, nesse sistema que ele descreve, não serve para viver emoções intensas, nem as ruins, nem as boas. E por que reprimir tanto as emoções? O autor chega à conclusão de que o objetivo é moldar as pessoas, principalmente os professores, em seres quase robotizados, sabe? Com sentimentos artificiais, prontinhos para servir ao que o mercado de trabalho exige da escola. E tudo isso nos leva à conclusão final do autor, a sua avaliação mais pesada, mais contundente sobre o estado da educação hoje. Resumindo a tese dele, é o seguinte: a profundidade dos nossos sentimentos é tratada como um defeito, uma coisa ineficiente. A velocidade com que a gente sente tem que se alinhar à velocidade com que o sistema produz o que ele chama de mercadorias humanas. E aqui está o veredito final do autor, uma frase que basicamente resume toda a crítica dele.
Ele descreve a educação pública não como um projeto para desenvolver pessoas, mas como só mais uma engrenagem num sistema capitalista que esvazia a gente por dentro. E a gente termina com essa pergunta, para ficar a reflexão. A análise do Leonardo Ribeiro, que começou com um simples gesto de amor da filha dele, nos força a questionar. Quando a gente transforma a educação num cálculo de custo e benefício, o que se perde no processo? Qual é o preço real que a nossa humanidade paga por isso?